Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus. Gostaria de estar mais uma vez aqui saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva e acione o sininho, querendo receber aí a notificação quando a cada programação que aqui for liberada pela plataforma aqui do YouTube, tá bom? Estamos aqui diante do quadro Editorial Betel, né, que é a revista Betel, outros ministérios. Por quê? Porque a maioria das Assembleias de Deus, né, aí filiadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus, faz uso da revista que tem a sua fonte na casa publicadora Assembleia de Deus, como também outro ministério que não sejam da Assembleia de Deus, que também fazem uso dessa revista. Porém, as assembleias, a Assembleia de Deus, as igrejas da Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, cuja convenção é a sua convenção própria, né? E a editora Betel é a revista pela qual eles fazem uso, e outros ministérios também de igual modo. E nós estamos aqui para conhecer mais o conteúdo da lição do jovem, né? Cujo tema central, estamos tratando aí da carta aos Romanos, né? E cujo tema central, o principal título aí, né? Em busca da santificação, ou melhor dizendo, em busca da santidade. Então, revista Betel, classe dos jovens. E a lição que vamos estar considerando nessa oportunidade, né, conhecendo esse conteúdo, como de costume, é a lição 9 agora. Lição 9, cujo tema é a redenção pelo sangue do Senhor Jesus. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão, nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, em que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, venhamos estar junto. Essa é a promessa que o Senhor tem nos deixado. Aqui estamos, ó Pai, somente nos guarda, nos fortalece e nos dá, Senhor, a virtude necessária para perseverarmos, Senhor, até o fim. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Pedimos agora, Senhor, a Tua bênção em mais esse quadro de revista dominical, sendo agora da revista Betel, classe dos jovens, lição 9, Pai, onde vamos estar tratando aqui a lição da questão da redenção pelo precioso sangue do Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Carecemos de Ti e da Tua bênção durante, Pai, todo esse percurso que aqui fizermos. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos. Já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui agora abrindo o PowerPoint, tá bom? Como também é do nosso costume. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, e ainda que em pequeno número, né? Isso é praticamente normal. São poucos aqueles que realmente amam a palavra de Deus, dependente quem seja, qual seja o quadro, qual seja quem esteja a ministrar a palavra de Deus. A importância está em estar junto, né, refletindo
e na confiança de que o Senhor há de falar a cada um de nós, não só através aqui do quadro, o canal A Voz Clama do Deserto, mas particularmente cada um de vocês que sempre tem estado conosco aqui. Que Deus abençoe a todos, sua família, sua casa, e que faça a cada um de nós, amados, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só conhecemos o conteúdo, mas que o Senhor nos conceda também nós podemos viver na prática tudo aquilo quanto aqui estamos a meditar e refletir na palavra do Senhor. Amém? Vamos estar aqui passando para a lição, né? A redenção pelo sangue de Jesus. Versículo do dia: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E graça significa favor imerecido, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. O versículo anterior a este, né, tratava exatamente da universalidade da culpa, onde todos nós estávamos destituídos por conta do pecado, da glória de Deus. Porém, o versículo já seguinte já nos traz esta boa nova de salvação, que é a gratuidade, né, da manifestação de Deus em favor das nossas vidas, em favor, caro jovem, das nossas almas. Verdade aplicada por nosso resgate. Cristo pagou um alto preço, sua morte por nossa vida. Essa verdade é tão importante para nós, caro jovem, se nós pudéssemos sempre considerar o livro de Levítico, Êxodo, ali quando trata do tabernáculo, e também e principalmente o livro de Levítico. Assim, não só os seus primeiros capítulos, todo ele, né? Porém, os primeiros capítulos, capítulo 1 ao capítulo 5, se eu não estiver equivocado, trata justamente ali das ofertas e dos sacrifícios que Deus estabeleceu para cada situação. Porém, independente que ainda assim seja sobre situações e circunstâncias diferentes, como o pecado de mão levantada, o pecado pela ignorância, ou seja, a culpa, enfim, o próprio sacrifício ali exigido pelo Senhor, da questão do cordeiro, da ovelha, enfim, retrata e é a figura de Cristo Jesus, nosso Senhor, apontando para aquele que haveria de vir e se entregar por nós. Fato este que, caro jovem, o apóstolo João, quando o Senhor Jesus passou ali por ele, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe bem essa expressão, que tira o pecado do mundo. Ou seja, já não é mais os sacrifícios que, segundo os requisitos que Deus estabeleceu para a nação de Israel, né, encobria os pecados, e ainda assim, de Israel. E de aqueles que se submetia aos critérios, né, da circuncisão, e passavam a também fazer parte, juntamente com o povo de Israel ali, alguns que Deus dava essa orientação para fazer parte deste benefício daquele sacrifício. Porém, ali ainda assim era étnico, estava ali dentro daquela nação. Agora não. Agora o precioso sangue do Senhor Jesus pagou um alto preço, né, pela salvação do mundo, para resgate do mundo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então agora não é mais uma etnia, então agora não é mais uma nação, e agora também não é mais a questão litúrgica, sacrificial, que se fazia e era feita através da nação de Israel, porque o véu do templo, no momento que o Senhor Jesus morreu e disse está consumado, e entregou o seu espírito para Deus, a Bíblia nos diz que o véu do templo naquele momento se rasgou. Houve trovões e relâmpagos,
uma grande manifestação em que ali estava sendo aberto um novo caminho, já não pelos critérios do tabernáculo, já não pelos critérios da aliança antiga pela qual foi quebrada incansavelmente e recorrentemente por Israel, mas agora uma nova aliança, aquela pela qual o Senhor Jesus, ao tomar o pão em suas mãos e disse ao discípulo: este é meu corpo que é dado por vós, e ao tomar aquele cálice de vinho e disse ao discípulo: este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Observe que agora esta nova aliança, ela é superior à antiga aliança. A antiga aliança estava atrelada à lei, à obediência, porém houve o fracasso, né? E onde todos estavam debaixo do pecado. Por isso que Paulo em Romano diz que todos devem se calar perante a lei. Não há um sequer que poderia se justificar pela lei. O único que alcançou esse mérito foi o próprio Senhor Jesus, o Deus Emanuel, o Senhor, o Deus encarnado, que se fez carne, cumpriu a lei e como sacrifício agradável às narinas do Eterno, ele se entregou por mim e por você. E aquele sangue, agora, ele purifica-nos de todo o pecado, dos que fizemos, dos que haveremos porventura a cometer e daqueles que futuramente ainda vem presente e futuro, porque é o sangue purificador da nova aliança. Romanos 8:23 é o texto de referência, onde diz: e não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos, e nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós, a partir da fé, já fomos transladados para o reino do Filho do seu amor. Isso no âmbito espiritual. Nós já comungamos com o Senhor, já testemunhamos e participamos das virtudes celestiais. O próprio apóstolo Pedro nos deixou escrito que nós, o Senhor nos fez participante, por conta da fé e do sangue da nova aliança, nos fez participante da natureza divina. Porém, o nosso corpo ainda aqui se encontra aqui. E nesse momento em que partimos dessa vida, que o Senhor virá nos buscar, diz-nos a palavra do Senhor, que esse corpo que é corruptível se tornará incorruptível. E o que é corrupto terá incorruptibilidade. E nós seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Assunto esse em que tratamos na lição número 8, né? O pecado nos separa de Deus. Isso significa que o ser humano estava separado de Deus pelo pecado, evidenciando a necessidade de um redentor, da redenção. Não havia nenhuma chance de sermos salvos, porque éramos pecadores fadados à morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá, diz-nos Ezequiel 18:20. E 18:4 diz: a alma do Pai e a alma do Filho são minhas. Aquela que pecar, esta morrerá. Primeiro ponto, o que é redenção? A redenção, segundo o dicionário da Bíblia Almeida, de 2023, página 135, diz: pode ser assim explicada: Deus, por pagamento de um preço, isto é, pela morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade a pessoa que era escrava do pecado e da lei. A redenção nos libertou da culpa do pecado. Ela é como uma carta de liberdade de Deus à humanidade escrava do pecado, a fim de que ficasse livre da condenação eterna. Aqui nós estamos falando da salvação universal, que muitos pregam, né? Existe essa doutrina que todos serão salvos. Mas aqui
essa liberdade de Deus à humanidade, no que diz a todos quanto o receber ao Senhor Jesus. Será lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para, olha só, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, logo, eu e você precisamos tomar uma decisão. Primeiro subponto do primeiro ponto, a necessidade de redenção. A queda levou a humanidade a um patamar de condenação eterna, pois sua condição natural era a culpa. Como um abismo entre o homem e Deus, não havia nada que pudesse nos religar a ele. Na qualidade de escravos do pecado, não havia nada que pudéssemos fazer para que a condição de condenação fosse revertida. Precisávamos de um santo remidor. Essa figura, quanto a essa impossibilidade, nós vemos justamente na parábola, que na verdade não é a parábola, do rico e Lázaro. Ali é o descortinado Senhor, ali da eternidade, onde o rico estava sob tormento e havia um abismo, e do outro lado estava Lázaro ao seio de Abraão. Abraão representa ali Deus, Lázaro representa todo aquele que, crendo no Senhor Jesus, estará sob os cuidados do braço do Eterno, isso numa condição eterna. E Lázaro e o rico representam a todos que permanecerem sob o tapete vermelho da sua jactância, do seu orgulho, da sua incredulidade. Então, logo, não há condição nem de um nem de outro, se chegar para poder trazer algum conforto, haver alguma possibilidade de salvação. A salvação, essa decisão tem que se tomar aqui. Por isso que a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, se eu não estiver equivocado, o capítulo 6, diz que é agora, o tempo é hoje que precisa se tomar essa decisão. Segundo subponto do ponto 1, resgatados pelo sangue. Quando o homem pecou, transgredindo a lei de Deus, a humanidade herdou a natureza pecaminosa. Para a redenção era necessário um remidor que pagasse por nós. E foi isso que o Senhor Jesus fez quando entregou sua vida na cruz por todos nós. Ele pagou o nosso resgate com o seu sangue. Riscou a cédula da dívida e a cravou na cruz. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, a obra redentora. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o grande amor de Deus e a obra redentora de Cristo. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha só agora a nossa condição, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que, pela graça de Deus, somos redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz, uma vez que ele cumpriu a vontade do Pai, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então todos indistintamente, caro jovem, carecem desta salvação. Não há um justo sequer. Por mais que nós venhamos olhar pela régua da razão, pessoas de bem, pessoas que não se dão ao crime ou qualquer situação vergonhosa, e aquele que está no crime, no mais vil pecado, poderíamos trazer a figura como fazem assim a representação dela, está no pico da mais alta montanha que possa existir nesse mundo. E aquele que tem mais pecado, na condição de mais baixo nível de pecado, esteja no abismo, nenhum de outro tem a condição de tocar nas estrelas do céu. Essa mesma impossibilidade, ela revela e é a figura de todos quanto pensam ter crédito para a salvação. Os méritos únicos se encontram
na cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus derramou seu precioso sangue por cada um de nós. Deixa eu ver aqui se eu já li. Já lemos aqui, né? Isso significa que pela graça de Deus somos redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz, uma vez que ele cumpriu a vontade do Pai. Lemos também. Subponto 1 do ponto 2, o plano de redenção. O plano de redenção é como Deus se reconcilia com a humanidade após a queda. Desde quando promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Já fazia alusão, né, ao sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a vinda de Jesus Cristo, o plano de redenção se desdobra na Escritura, revelando o amor, a justiça e a misericórdia de Deus em perfeita harmonia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo subponto, Cristo, nosso Redentor. Jesus derramou seu próprio sangue, a fim de nos libertar de nossos pecados e nos dar a salvação eterna. O Filho de Deus se submeteu ao plano de redenção projetado pelo Pai. Sendo obediente e fiel em tudo, ele foi essa obediência que nos garantiu a oportunidade de nos reconciliar com Deus, recebendo a abundância da graça e o dom da justiça para reinar com Cristo. Terceiro ponto, reconciliados com Deus. A redenção pelo sacrifício de Cristo na cruz nos liberta da escravidão do pecado e da morte. A obra redentora nos reconcilia com Deus, nos garante a vida eterna e a condição de filhos por adoção. Essa verdade nos chama a viver em gratidão, confiando plenamente na obra de Cristo e buscando uma vida que reflita essa nova relação com o Criador. Redimidos da sujeição da lei. Redenção significa a provisão de Deus em Cristo para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte. Por que salvar da escravidão do pecado? Caro jovem, porque na medida em que cremos no Senhor Jesus e que opera em nós o Espírito do Senhor, a regeneração, nos tornamos uma nova criatura e recebemos poder para nos tornar filho de Deus. E isso significa o quê? Significa que a partir daí não somos mais escravos do pecado. Já não domina mais o pecado. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai nos dando a condição de vencermos o pecado e praticarmos as obras pelas quais o Senhor tem preparado para que por ela andássemos nela. Então já não teremos mais prazer no pecado. Na nossa vida pregressa, abominável, vergonhosa, teremos nojo dela e queremos e ansiamos sempre em agradar a Deus em tudo em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Pedro lhe diz para que nós venhamos a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E quando fala toda maneira de viver, relaciona-se, né, à nossa vida cotidiana, aos nossos pensamentos, às nossas escolhas, às nossas palavras, enfim, em todas áreas da nossa vida. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então que nós possamos considerar o grande valor desta redenção, que por certo há de nos constranger cada vez mais a compreensão que não está em nós esse alvo, mas está no Senhor. À medida em que nós valorizarmos, né, a oração, o reconhecimento da nossa incapacidade e da nossa pequenez, estarmos sempre ao pé da cruz, buscando o necessário para cada dia podermos vencer o leão e o urso. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor.
A redenção nos faz livre da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiro. Agora somos livres para servir e obedecer ao Pai e ao seu Santo Espírito. Saímos de uma posição de servidão e passamos a ser livres do jugo da lei, uma vez que não existe nenhuma condenação para quem está unido a Cristo Jesus, nosso Senhor. Sobre ponto 2, caminhando para o final, do ponto 3, o alto preço da redenção. O preço da redenção não foi pago com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, já não há qualquer moeda de troca, não há qualquer barganha, não há qualquer preço que esteja ao alcance do homem a ter a sua salvação, a ter mérito a esta redenção. Quem chegou a este engano que a Bíblia nos mostra é aquele jovem rico, que sendo rico, possuindo muitas propriedades, chegou aos pés do Senhor Jesus e fez a seguinte pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele entendia, ou ele tinha essa compreensão de que ele sendo rico e o Senhor Jesus estabelecendo algo em que ele poderia alcançar com a sua condição, por ser rico, ele poderia alcançar a salvação. Porém, o Senhor Jesus deixou claro para ele que a salvação estava unicamente ele vender tudo que tinha. Porque no caso desse jovem, especificamente falando, caro jovem, ele estava preso sob as algemas do materialismo. Fato este que o Senhor Jesus, ao falar isso para ele, o Senhor Jesus disse: vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, olha agora, e segue-me. É em Cristo em que nós encontramos a salvação. É em Cristo que se encontra a arca, em que nós estaremos livres do dilúvio do juízo de Deus. E diz a Escritura que aquele jovem, ao ouvir esta palavra, virou as costas e saiu entristecido. Não sabemos qual foi a condição desse jovem até o final da sua vida. Que oxalá ele possa ter se arrependido, oxalá realmente ele possa ter sido alcançado pelo Senhor e não ter sido permanecido sob o escravo do pecado, do materialismo, da idolatria aos bens materiais. Era um príncipe, era rico e possuía muitas propriedades, porém ele estava preso. Observe que, caro jovem, quando a igreja teve o seu início, a Bíblia diz que todos aqueles que tinham propriedades, que tinham sido alcançados por esta salvação, eles tinham tudo em comum. Eles não estavam mais presos ao materialismo, que a Bíblia diz que aqueles que tinham sua propriedade vendiam e colocavam o valor aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, como liderança ali inicial da igreja, passava a socorrer a cada um segundo a sua necessidade. Observe isso. Eles tinham propriedades, porém alcançaram a salvação. O que eles tinham já não havia qualquer valor. O valor eles já tinham encontrado, e esse valor estava em Cristo. Enquanto o jovem ainda está preso ao materialismo, tendo muitas propriedades, e não ouviu a palavra do Senhor. Porque a enfermidade daquele jovem era terrível, amados. Porque se não fosse assim, Jesus tinha dito para ele: vende algumas propriedades, mas não, ele falou para vender tudo. Vende toda os teus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. Por quê? Para deixar claro para aquele jovem, é outro lado que precisamos pontuar nesta palavra, que quando ele falou para vender tudo, é porque ele queria deixar claro para aquele jovem que não há nada, não há qualquer moeda, por menor ou maior que seja, ou qualquer esforço humano que venha a conceder o direito da vida eterna. O feito foi feito por Cristo Jesus. Ninguém pode fazer, nós podemos é crer. Não é pelo fazer, é pelo crer.
na pessoa bendita do Senhor Jesus, na sua obra do Calvário. Seu sangue redentor nos salvou, nos arrebatou das garras do diabo e nos livrou da condenação eterna. Porque todos éramos culpados diante de Deus, devido ao pecado. Mas o Filho de Deus se entregou por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, proporcionando a remissão de nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então há oportunidade para você, caro jovem. Quem sabe está conosco aqui, por conta que o quadro é para você. E você ainda não se decidiu. Quem sabe você se encontra nas drogas, quem sabe você se encontra em alguma situação, né, que você bem compreende, à luz da sua própria consciência, que você é condenável diante de Deus. Porém, independente deste grau, a palavra do Senhor nos garante que pelo sangue do Senhor Jesus, há virtude neste sangue para perdoar todos os seus pecados. E que você possa tomar essa decisão, se arrepender e entregar a sua vida para o Senhor Jesus pela fé. Porque o salmista, ele diz, e ele faz esse convite para mim e para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Concluindo, o caminho da redenção é um só, Jesus Cristo. A obra redentora do Filho nos permitiu ser justificados e reconciliados com o Pai. A redenção já havia sido estabelecida por Deus, tendo sido consumada por Jesus Cristo na cruz, por amor à humanidade. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença. Queremos, Senhor, aqui te agradecer pelo tempo que aqui ficamos a considerar, Pai, esta grande dádiva do Senhor, que é a Tua graça, o Teu perdão e a redenção pelo precioso sangue do Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos faz, Pai, entender, Senhor, esta dimensão, naquilo e na altura em que podemos compreender. De tal modo, ó Pai, que venhamos ser constrangidos, ó Pai, Senhor, a buscar a santidade, que é o tema principal, Senhor, deste quadro, neste semestre. Buscar a santidade, fiados unicamente no poder e na graça que venha a ser emanada, Senhor, do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Faz isso, ó Pai, santifica nosso corpo, alma e espírito. É o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.